To be or not to be? That's the question. Hello, students. How are you? Is everything fine? Bem, gente, então hoje nós vamos estudar alguma coisa sobre verbos. Tá? E essa é uma aula introdutória sobre verbos, onde nós vamos estudar especificamente o verbo mais conhecido do inglês, que é o verbo to be. Right? Mas antes disso, vamos ter uma noção dos tipos de verbos que, no transcorrer desta sequência de aulas, nós vamos ver. Aula 6, então, vamos trabalhar alguns tipos de verbos. Hoje, mais especificamente, vamos trabalhar o verbo to be. E vocês sabem que verbo é tudo aquilo, né, que expressa uma ação, que expressa um estado ou um verbo de movimento, né, que dá a ideia, então, de ir, vir, lembra aquele movimento? Estar, a pessoa estar numa situação, ser alguma coisa. Então, os verbos, eles expressam uma situação em que a pessoa se encontra. Tá? Bem, em inglês tem diversos verbos. Por exemplo, verbo to be, verbo there to be, regular and irregular, auxiliaries e modals. Ok? Então, numa sequência de aulas sobre verbos, nós vamos trabalhar esses verbos na língua inglesa em nossas aulas subsequentes. Ok? Então, os tópicos da aula de hoje. Tá? Verbo to be. Verbo to be, vamos trabalhar no Simple Present Tense. O que seria o Simple Present Tense? Simple Present. Present é o momento habitual. Okay? O verbo, a frase, vai expressar uma ação habitual. Algo que fazemos, somos ou estamos. Né? Hoje, na data, no momento, na vida, hoje. Ok? Bem, nós vamos ver o verbo to be em duas situações. Na forma afirmativa e na forma negativa. O que significa to be? To be significa ser ou estar. Então, sempre que vocês observarem, que vocês notarem essa escrita, to be, vocês têm como significado na frase ser ou estar. Ok? Então, verbo to be, né, representado por três palavrinhas. Am, is e are. Ok? Então, am significa sou ou estou. Is significa é ou está. Are significa é, está. Neste caso, pessoal, tem que ter muita atenção. Are significa é ou está apenas para a palavrinha, para o pronome you. Ok? Então, quando nós tivermos you, a gente vai usar sempre are. Ok? Apenas nesta situação que ele significa é ou está, quando for a segunda pessoa do singular. Qual é a segunda pessoa do singular? Você, tu. Então, neste caso, a gente coloca are. Porque na sequência, are significa são, estão, somos, estamos. Então, é a conjugação do verbo relacionado ao verbo ser no plural. Quando tiver mais de uma pessoa. Nós, vocês e eles. Aí nós usamos are. Ok? Significando são ou estão. I am a student. He is happy.
Ok? Is, então, olhem aqui, significa é. Ele está feliz. Ou ele é feliz. Lembrando que is tanto significa é, como significa está. Am tanto significa sou, como significa estou. Vai depender muito da situação na frase. Aqui nós temos I am a student. Qual dos dois que encaixa melhor na frase? Sou ou estou? Eu diria, eu sou um estudante, ou eu diria, eu estou um estudante? Né? Então vocês têm que ver qual é o sentido, qual é o significado que encaixa melhor na frase. Tá? Am pode ser qualquer um dos dois. Vai depender do que tem depois. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um adjetivo, feliz mesmo, happy, eu diria I am happy. Eu estou feliz. Ok? Eu sou um estudante. Então, am tanto significa sou, como significa estou. Assim como is, tanto significa é, como significa está. Right? Agora, se nós formos para o plural, aqui eu posso entender as duas maneiras. You are my favorite TV actor. Vocês entendem que essa frase está no plural ou no singular? You are my favorite TV actor. Essa frase está no singular. Por quê? Porque a palavra ator está no singular. Se eu tivesse falado sobre mais de um ator, por exemplo, um grupo de atores, eu diria You are my favorite TV actors. Right? Então, se eu botar um S aqui, o are muda para são. Ok? Se tivesse um S, o are significaria são. Porém, está no singular. Então, o are significa é. You are my favorite TV actor. Você é o meu ator de TV favorito. Ok, gente? Então tem que ter muito cuidado. Esse you aqui, se está se referindo a uma pessoa, a uma coisa, ou se está se referindo a mais de uma coisa. Mais de uma pessoa. Então, o verbo to be, resumindo, 3 palavrinhas apenas. Am, is ou are. Vocês terão que saber com que pronome pessoal, com que pronome sujeito, né? Subject pronoun, que nós já vimos anteriormente, ele encaixa corretamente. Então, eu sou, ele é, você ou vocês são ou você é. Bem, a forma afirmativa do verbo to be sempre aparece na frase após o sujeito. O verbo to be sempre vai aparecer na frase após o sujeito, ou após um subject pronoun. Por exemplo, então, aqui, ó, nós temos a frase Marcos is my brother. Ok? Marcos é o sujeito. Is, verbo to be. Marcos is my brother. Marcos é meu irmão. He is a good soccer player. Então aqui nós temos ele após um subject pronoun. E aqui nós temos ele após um sujeito. Embora os dois sejam sujeitos, né? Mas aqui nós temos o nome da pessoa e aqui nós temos ele como o pronome pessoal, subject pronoun. Eu diria, he is my brother, he is a good soccer player, Marcos is a good soccer player, Marcos is my brother. Então, ele aparece sempre após o nome, após sujeito, ou também um pronome sujeito, né? Um sujeito representado por pronome. Ok? Mas é sujeito igual, sempre após o sujeito. Ok? Aqui vocês têm I am, pronome I, you are, pronome you, he is, she is, we are, são os pronomes sujeito. Ele vem sempre após. Por exemplo, aqui nós temos um pronome no plural, né? Ó, you and I are friends.
você e eu, automaticamente você e eu são duas pessoas, usamos o verbo are, que significa somos. You and I are friends. Você e eu somos amigos. Ok? Vem depois do sujeito, representado por dois pronomes pessoais. Are, no plural, friends está com S, né? Observem que o S representa plural. Então, you and I are friends. Você e eu somos amigos. Aqui nós temos o pronome novamente. We are great friends. We are great friends. Nós somos grandes amigos. Right? Então, pronome plural, pronome no singular. Ok? Bem, nós temos o verbo to be ainda na sequência, que também pode ser representado pela forma negativa, aonde, basicamente, para fazer frase negativa é muito simples. É apenas colocar a palavrinha not após o verbo to be. Então, vocês têm que identificar na frase o sujeito, o verbo to be, aí coloca a palavra not após o verbo to be. Ok? Olhem o exemplo aqui. I am, I sujeito, am, verbo to be. Após o verbo to be, colocamos not. Então, I am not a student. Aqui nós temos sujeito, verbo to be, e o not. Então, he is not happy. Okay? Estou negando o que eu afirmei anteriormente, colocando not depois do verbo to be. You are not my favorite actor. You are not my favorite actor. Right? Então, forma negativa do verbo to be, só colocar not após ele. Identifique onde está o verbo to be, am, is e are, e após ele coloquem a palavrinha not. Right? Bem, além disso, existem as formas contraídas. O que seria a forma contraída? Quando a gente fala tão rápido que muitas vezes a gente não consegue pronunciar muitas palavras. Mesmo no português, às vezes a gente está falando tão rápido que algumas palavras elas se emendam. Então, formas contraídas é representada na escrita ou na maneira de falar pela colocação de um apóstrofo. Essa vírgulazinha que aparece muito em inglês, ela representa que foi tirado uma palavra, foi tirado uma letra, uma sílaba, né? Então, a palavra foi resumida. Okay? Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Por exemplo, olhem aqui. Ó. I'm not a student. O que aconteceu? Saiu a letra A e juntou o pronome com o verbo. Tá? Aproximou os dois. Sumiu a letra A. Lembram que o verbo to be é representado por am com a letra A? Então, foi cortado a letra A e colocado este apóstrofo em cima aqui. Ó. Right? Então, contraiu. Juntou duas, né? Fez uma contração do verbo com o pronome. I'm not a student. Então, isso aqui é uma forma negativa, por causa do not, contrata ou contraída. Aqui, por exemplo, he's not happy. O que aconteceu? Saiu a letra I. Vocês lembram que o verbo to be é representado por is, com a letra I. Juntou as duas aqui, ó, he mais S, his. Ok? Saiu a letra I e foi colocado o apóstrofo em cima. Então, he's not happy. He's not happy. Ele não é feliz. Ok? Continua sendo negativo, contrata ou contraída. Por exemplo, também pode ser feita a contração
Em vez de juntar o pronome com o verbo, eu posso juntar o verbo com a negação, ficando isn't. Tá? O que aconteceu aqui? Qual é a letra que sumiu? Sumiu o O, de not. Então, tiramos o O de not e colocamos o apóstrofo aqui em cima. Então, ficou o quê? He isn't happy. Ele não é feliz. Tá? Vejam que o significado não muda, a tradução é a mesma. Apenas a maneira de escrever, a maneira de falar é diferente. Aqui nós temos he's not happy, he isn't happy, he isn't happy. Okay? Bem pronunciado not, e aqui nós suprimimos a letra O. Isn't. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. You're not my favorite TV actor. You're not my favorite TV actor. Tiramos daqui a letra A. Vocês lembram que o verbo to be é are, com a letra A. Para fazer a forma contraída, tiramos a letra A e juntamos o verbo to be com o pronome pessoal. Ficou You're not my favorite TV actor. Podemos, como eu disse, né, fazer a contração do verbo to be com a partícula not, ficando You aren't my favorite TV actor. You aren't my favorite TV actor. Então, tiramos o O e botamos o apóstrofo em cima aqui. Tá? Então, toda vez que nós falarmos em formas contraídas, vai ser a forma com o apóstrofo, com esta vírgulazinha em cima da letra, ou da sílaba, ou do pronome. Sempre que falarmos em forma contraída, lembram que tem essa vírgulazinha em cima, a gente corta ou tira uma letra, coloca a vírgula. A contração só pode ser feita do verbo to be com o pronome pessoal, ou do verbo to be com a partícula not. Ok? Resumindo, então, nós temos aqui a forma afirmativa do verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Nós temos a forma negativa, né, que é só colocar not após o verbo to be. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not e they are not. E também nós temos as formas contraídas ou contratas, né? I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they're not. Ou a última forma contraída, I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't e they aren't. Ok? Então, essa era a aula de hoje, né, gente? Sobre o verbo to be. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like. Inscrevam-se no canal para as próximas aulas. Right? See you next class.